Olá, gente. É um prazer ter vocês aqui comigo nesse workshop Controlar a Ansiedade. Muitas pessoas aqui já me conhecem, mas mesmo assim eu vou me apresentar. Eu sou a Andressa, psicóloga, eu trabalho com abordagem terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, é uma abordagem considerada padrão ouro para tratar os transtornos de ansiedade. Nesse primeiro dia do workshop online, vamos falar sobre o que é ansiedade, quais os sintomas, né? Geralmente, quais as características que pessoas ansiosas podem ter. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria falar para vocês que uma pessoa que ela tem uma ansiedade, né, que esse sentimento é muito presente, geralmente ela é alguém que tem uma sensação de não dar conta, que fica muito preocupado com o que vai acontecer, que muitas vezes é um paciente que ele, né, vive sobressaltado, algumas vezes inquieto, outras vezes também mais irritado. E tem algumas outras características também que é bem presente em pessoas mais ansiosas, como por exemplo uma necessidade de ter certeza, muitas vezes alguém também que é perfeccionista, alguém que precisa muito da aprovação dos outros, também que tem uma dificuldade de dizer não. Então, algumas características nós percebemos que em pessoas ansiosas quase sempre estão presentes, como essa que eu falei anteriormente. Mas é importante também falar sobre os sintomas físicos da ansiedade. São vários os sintomas físicos, inclusive esses sintomas em algumas vezes eles estão presentes na maior parte do tempo ou em algum tempo mais esporádico, depende do grau de ansiedade de cada um. Mas eu vou falar aqui os principais sintomas e os mais comuns, como por exemplo, o coração fica mais acelerado do que o normal, uma sensação de sufoco, como se fosse um nó na garganta, o corpo trêmulo, ou as pernas ou os braços trêmulos, uma sensação de desmaio, o medo de morrer, o medo de enlouquecer. Às vezes também é normal que aconteça um desconforto no abdômen, uma dificuldade de concentração, a pessoa se sente mais aterrorizada, nervosa, algumas vezes também inquieta, a dificuldade de dormir também pode estar presente. Então você vê que a ansiedade, ela pode causar vários sintomas físicos, como psicológicos também, né? Eu falei os sintomas físicos e psicológicos, os mais comuns para vocês entenderem. Mas então, Andressa, como é que eu sei se é uma ansiedade normal, ou uma ansiedade excessiva, uma ansiedade patológica? Porque, gente, a ansiedade é um sentimento normal, todo mundo tem esse sentimento em algum determinado momento da vida, mas ela começa a ser patológica, a ser um transtorno de ansiedade quando ela compromete o dia a dia da pessoa. Quando você tem uma preocupação excessiva, quando alguma vez você começa a enfrentar alguns problemas em algumas áreas da vida, como no lazer, nos relacionamentos, no trabalho. Então, quando essa ansiedade ela começa a afetar a sua vida de forma negativa, quando você não consegue desempenhar suas atividades como você desempenhava antes, é quando merece uma atenção e que você precisa procurar o tratamento. É importante também falar que a depressão, ela está muito a ansiedade, ela está muito relacionada à depressão, ao abuso de álcool, também a ataques de pânico, porque quando a gente não trata essa ansiedade, ela pode se tornar um fator de risco para outros transtornos mentais, como por exemplo a depressão. Os estudos revelam que cerca de 40 a 60 pessoas que não tratam a depressão podem aí desenvolver, não tratam a ansiedade, podem aí desenvolver uma depressão. Então, por isso que é tão importante. E os estudos também revelam que muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade acabam não procurando tratamento, acabam se acostumando com aquela rotina de preocupação excessiva, né? Como os sintomas estão muito frequentes, as pessoas acabam querendo saber lidar com esses sintomas, né? Mesmo que eles atrapalhem o dia a dia, e acaba acostumando, mesmo que atrapalhando a vida delas, e isso pode trazer aí, né, outras comorbidades, como a depressão, um ataque de pânico, a recorrência do ataque de pânico, o transtorno do pânico, né, a ansiedade,
quando ela está muito presente no nosso dia a dia, é normal que a gente foque mais nas coisas negativas, né? Por mais que estejam acontecendo coisas boas na nossa rotina, por mais que estejam acontecendo coisas positivas, sempre quando acontece algo que não dá certo, que é normal acontecer, a gente foca mais naquilo que não deu certo, naquilo que é negativo. Por quê? Porque a gente está bem ansioso, e a ansiedade, ela é isso, né? Como se a gente quisesse sempre prever o que vai acontecer, mas a maioria das vezes a gente faz essa previsão de uma forma negativa, de uma forma que não é saudável, e que esses pensamentos, eles acabam ficando muito repetitivos, né? Então a pessoa vive com a sensação de que sempre está esperando o pior. E o que chama atenção é que o Brasil, ele é o primeiro país que mais as pessoas são acometidas por transtorno de ansiedade, né? E por isso a importância de a gente falar sobre esse tema, a importância de a gente conhecer e saber os sintomas, o tratamento, saber que esse transtorno, ele é mais comum em mulheres, mas também afeta homens, crianças. Como eu falei também, a gente tem que sempre estar atento a esse prejuízo, né? Se de repente você é alguém que já se isola das pessoas, né? Não frequenta mais os lugares de antes, sempre por estar com medo, né? Por estar preocupado, se pode acontecer o pior. E esse isolamento, ele pode acabar trazendo muitos danos, tanto na vida profissional como na vida pessoal também. Então eu queria dizer para vocês que essa sensação de esperar o pior e também esse medo de enlouquecer e de morrer, ele é presente, é o que traz muita angústia nas pessoas, esse sentimento de tristeza. Mas eu quero que fique claro para vocês que a ansiedade, ela não mata. A ansiedade, ela não vai fazer você enlouquecer, mas que ela precisa ser tratada. Muitas vezes você pensa que algo trágico vai acontecer, enquanto na verdade pode ser apenas algo desconfortável. E quando a gente está ansioso, a gente tem essa dificuldade mesmo de filtrar o que realmente pode acontecer, né? De muitas vezes a gente não para pensar se algo que vai acontecer é realmente intolerável, trágico, ou se é apenas desconfortável, né? Então, por isso a importância de fazer a psicoterapia, para você identificando esses pensamentos distorcidos, o que na terapia cognitiva a gente chama de erros cognitivos ou distorções cognitivas. E quando você faz a psicoterapia, nessa abordagem terapia cognitivo-comportamental, você tem a chance de identificar esses pensamentos, fazer essa mudança e assim melhorar a qualidade dos sentimentos, né, das emoções, melhorando também os comportamentos. Então é importante falar que a ansiedade é um transtorno que, como as pessoas demoram muito para procurar o tratamento, ele se torna de alto custo, né? Tanto para o governo como para a própria pessoa. Você acaba perdendo algumas oportunidades, né? Por de repente estar mais ansioso, né, com dificuldade de se concentrar, e que isso vai afetar com certeza no ambiente de trabalho, nas relações. Vocês sabem que eu falo muito de relacionamento, e a ansiedade, quando ela está presente, ela realmente pode prejudicar os relacionamentos, porque pode até ocasionar uma insegurança maior, né, uma desconfiança. Então é importante você reconhecer os seus pensamentos, de você aceitar a ansiedade. Agora, nesse primeiro vídeo, já vou até falar o que pode te ajudar a de repente saber lidar com esse sentimento, apesar que daqui para o final do curso eu vou dar algumas dicas mais práticas, mas hoje eu queria que ficasse claro para vocês que a ansiedade é um sentimento normal, todos nós sentimos, inclusive ela algumas vezes pode nos ajudar a sair de uma situação de perigo, de nos precaver de alguma situação que nos vai fazer mal, mas que em vez de nós tentar suprimir essa emoção, né, tentar evitar ela, a gente aceite essa ansiedade, e mesmo ansioso, a gente lembrar que os sentimentos, eles sempre vão
e podem voltar. Né? Os sentimentos são como uma onda, porque quando você está ansioso, você acha que aquilo não vai passar. E a ansiedade, ela pode atingir algum pico, mas que depois ela vai passar. Que no dia a gente sente vários sentimentos, então é importante que você saiba que os sentimentos, eles são passageiros, que nem tudo aquilo que a gente pensa realmente é o que está acontecendo agora ou o que vai acontecer. Porque muitas vezes a ansiedade ela fica ainda pior porque aquilo que você pensa negativo, você acredita que vai acontecer, gerando ainda mais esse sentimento de ansiedade, de medo, essa dificuldade de lidar com as situações, esse medo de não dar conta, né? Como se você estivesse sempre com a sensação de que está sentindo ameaçado por algumas situações. Então, outra dica também que eu sempre dou é de a gente fazer pazes com a incerteza. Até porque essa necessidade de ter certeza de tudo, essa necessidade de querer controlar todas as situações, é o que nos gera bastante o sentimento de ansiedade. E claro que o que eu vou falar aqui é muito óbvio, mas precisa ser lembrado que a gente não tem um controle sobre muitas coisas, como por exemplo, sobre o controle do outro, sobre o tempo, sobre o ambiente, né? Então a gente fazer paz com a incerteza, a gente não procurar certeza em tudo. Se a gente procurar fazer isso, esse sentimento de ansiedade, ele pode ser diminuído, né? Reconhecer que é só um pensamento, não necessariamente é o que vai acontecer. E aceitar em vez de lutar contra esse sentimento, porque quando a gente luta e quando a gente não aceita esse sentimento, ele pode acabar piorando. Então hoje eu falei sobre, né, o sentimento, que é essa ansiedade, falei sobre os sintomas físicos, sintoma psicológico, algumas características que pessoas ansiosas têm. Então esse primeiro vídeo foi para vocês conhecer melhor sobre a ansiedade, que é algo muito comum, e eu reforço para vocês, esse medo de enlouquecer e de morrer, não se preocupe, porque isso não vai acontecer, mas você precisa realmente procurar ajuda profissional, procurar um tratamento para melhorar, procurar a informação, que é isso que vocês estão fazendo nesse workshop. Eu estou super feliz de ter vocês aqui. Quero agradecer a todos, né, pela presença do primeiro dia do workshop. Amanhã de manhã o vídeo 2 vai ser lançado aqui no site e eu espero todos vocês aqui novamente. Espero ter contribuído e se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar também aqui no comentário, tá bom? Um beijo e muito obrigada por ter todos vocês aqui e até amanhã.